bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio, uma honra em poder estar mais uma vez nesse estúdio para transmitir a palavra de Deus aos corações dos nossos ouvintes que estão ouvindo neste momento. Louvamos a Deus por esta oportunidade tão marcante, tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Quero chamar a atenção de todos os nossos ouvintes para uma leitura bíblica da Palavra de Deus, onde está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Quero ler o versículo 24, o versículo 27 e o versículo 28 para uma rápida meditação. Diz assim o versículo 24: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Versículo 27 diz assim: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes, nós queremos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quero nesta oportunidade oferecer esta programação em primeiro lugar ao meu pastor presidente, pastor Manuel Cardoso, que com certeza está na escuta dessa programação. Mandar toda a programação e dizer a ele que nós estamos orando em seu favor. Pastor Manuel é um grande companheiro. Pastor Manuel, eles têm uma história muito linda aqui na região de Jaru. Desde o ano de 80, é um pastor que militou, um grande servo, um grande homem de Deus, e ele tem mantido a igreja um companheirismo que é uma maravilha. Estamos aqui com quase 2 anos, mais de 1 ano e meio, nós estamos morando, residindo em Jaru, e a gente conhecendo os companheiros, que companheirismo importante. Deus abençoe o pastor Manuel Cardoso, a irmã Isabel, toda a família Cardoso, e em nome do pastor eu quero oferecer a programação para todos os apresentadores desta programação. Pastor Jonas na direção, enfim, todos os irmãos. A irmã Ana Paula, que acabou de sair aqui do estúdio, e também o seu esposo, irmão Lani, que é um grande amigo, um grande companheiro. Deus abençoe a todos. Quero oferecer a programação para toda a minha família, minha esposa, meus filhos, netos, noras, genros e assim por diante. Que Deus abençoe a cada um. Quero oferecer a programação para os irmãos que estão ali na festa em Teobroma. Nós temos ali um grande número de pessoas, e eu estive com uma irmã, uma nova convertida, e ela me disse que é ouvinte desta programação. Eu disse para ela que mandaria a programação para ela. Ela me deu o nome, mas eu me esqueci. Deus abençoe, irmã. Você sabe com quem eu estou falando. Quero mandar a programação para a minha família ali em Tarilândia, onde a gente residiu 30 anos. O Senhor nos abençoou poderosamente naquele lugar. Lembrando de toda a minha família ali, também o pastor presidente ali, que é o pastor Hélio, e também todos que moram ali em
Tarilândia. Ofereci a programação para o Ricardo Vieira. Ricardo Vieira é um grande amigo, um grande companheiro. Ontem, quando nós estávamos vindo da festa ali de Theobroma, a gente estava assistindo o rádio enquanto ele estava oferecendo a programação para a família Martins. Deus abençoe Ricardo Vieira, Deus abençoe todos os companheiros, todos os ouvintes que estão em Tarilândia. E oferecendo a programação para todos os nossos companheiros aqui de Jaru, todos os pastores de todos os setores. Não vou mencionar todo o nome por causa do tempo, porque precisamos de entrar na meditação da palavra de Deus. Mas Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus. Ofereci a programação também para o meu superintendente da escola, todos os professores da escola bíblica dominical. Tivemos uma escola maravilhosa hoje e o Senhor nos abençoou de uma forma muito importante. Que Deus abençoe os nossos superintendentes, o pastor Wallace, todos os professores e os nossos alunos da nossa escola bíblica. Deus abençoe. Meus amados, quero também oferecer a programação. Acabou de sair daqui, teve comigo conhecendo o estúdio aqui, o pastor Cláudio, que é o meu cunhado, e ele esteve aqui, passou por aqui para conhecer. Deus abençoe o pastor Cláudio, a mãe Edir, toda a sua família que está também na escuta desta programação. Meus amados, voltando nós para a palavra de Deus, onde lemos enquanto Jesus ele expressa no capítulo 16, o versículo 24, dizendo: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Queridos ouvintes da palavra de Deus, começo a imaginar sobre a existência da igreja. A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, ela teve o seu nascimento lá no Calvário. Enquanto ela, como uma semente, ela foi plantada em todos os nossos evangélicos. A gente vê o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, expressam alguém semeando esta semente. E esta semente, ela teve o seu nascimento, ela nasceu, germinou e nasceu lá no Calvário. E este semeador foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja nasce, e por nascer essa igreja, ela existe, ela tem uma vida, e ela trata de um cristianismo. Por que cristianismo? Porque ela nasceu através de Cristo Jesus. Ela nasceu através do derramamento do sangue de Jesus Cristo lá no Calvário. Então, quando o Senhor expressa, João escreve, lá no capítulo 3, o versículo 16, ele expressa dizendo: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vejamos aqui o grande amor de Deus para conosco, o grande amor de Deus para com a humanidade. Então, o Senhor Jesus, ele veio a esta terra, ele comprou a salvação. Não foi só a minha, não foi só a da igreja, ele pagou também pela sua vida. Você ouvinte que nos ouve, você que está à escuta desta programação, eu quero te dizer, a sua alma, você foi comprado também com um preço, no mesmo altura que a igreja foi comprada. Jesus Cristo comprou, e ele não comprou com ouro, ele não comprou com prata, mas foi com seu precioso sangue,
derramado lá na cruz do Calvário, enquanto ele carregava uma cruz, com o seu corpo perfurado de lança, o sangue descendo do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Mas ele comprou, ele aceitou em morrer na cruz, dar a sua vida, derramar o seu sangue para me comprar e para comprar também a sua alma. Então a igreja do Senhor Jesus, ela chega como uma semente, e a semente é o sangue de Jesus. Foi derramado, caiu sobre a terra, e esta semente, ela nasceu. Ela teve o seu nascimento lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, quando ele expira dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, neste momento, a igreja acaba de ter o seu nascimento. Bendito é o nome de Jesus. A igreja nasce, e a igreja, ela tem a sua existência. Ela começou a crescer. A gente começa a olhar quando os discípulos começaram a realizar aqueles milagres. A gente vê ali quando Pedro e João subiam ao templo, lá no livro de Atos, na hora da oração, a hora nona, enquanto ele deparam-se diante de um paralítico na porta do templo e pedindo algo, pedindo uma esmola. De repente eles olham para dentro de si, olha para o Senhor, olha para ele, quem sabe eles intercedem em espírito dizendo: Pai, o que vamos fazer? Este homem está pedindo uma esmola, nós não temos dinheiro. Parece que a gente pode ver o Espírito Santo dizendo a Pedro e João: diga para ele que vocês não têm prata, que vocês não têm ouro, mas que vocês têm uma coisa muito melhor do que a prata. Vocês têm uma coisa muito melhor do que o ouro. Vocês têm o levanta e anda em nome de Jesus. Quando Pedro ouve esta voz, ele aproxima, olha para o paralítico e diga para o paralítico: olha para nós. E a Bíblia revela que ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Ele expressa aquilo que o Senhor havia revelado ao seu coração. E ele disse a mesma coisa: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Louvado seja Deus. A gente vê que eles levantaram e andaram, e ele levantou e entrou no templo saltando, gritando e glorificando ao nome do Senhor. Então, meus ouvintes, você que nos ouve a palavra de Deus, aí a obra de Deus teve o seu segmento e houve grande movimento, visto que antes, um pouco no capítulo 2 de Atos, quando o dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, onde a igreja recebeu a sua inauguração, quando o Pentecoste, o Espírito Santo desceu de cima do céu, em forma de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, encheu os corações, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, meus amados, de repente, este dia, ele foi um dia de festa, a festa do Pentecoste. E os judeus, eles tinham um zelo muito grande até hoje. Eles são zelosos, eles conhecem quase boa parte da Bíblia de cor. Eles
estudam e decoram. Eles são zelosos. Eles estavam reunidos ali em Jerusalém. De repente, ouviram um barulho, correram para ver o que estava acontecendo. Imagina a quantidade de gente. E começaram a dizer para o outro. O povo ficaram doido. Outro dizia, eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Mas de repente Pedro se levanta e diz, eles não estão como vocês estão dizendo, pensando e dizendo. Isso é a promessa que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E o texto informa que Pedro, ele faz o convite, e a Bíblia diz que quase 5.000 pessoas levantaram as suas mãos e aceitaram a Cristo como Salvador da sua alma. Que maravilha! Então a igreja, ela teve o seu crescimento, ela nasceu, ela chegou como a semente, ela foi plantada, semeada na terra, e ela teve o seu tempo de nascer, e agora então ela começa a crescer, e ela foi crescendo até expandir, em chegar até os dias de hoje. Isto é cumprimento das Escrituras, a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é chamada como lavoura. Como lavoura. Por que lavoura? É comparada com uma semente que foi semeada e nasceu. Então ela é comparada pela palavra de Deus como a lavoura. No primeiro livro de Coríntios, no capítulo 3, e o versículo de número 9, registra esta passagem tão importante. Também ela é comparada como rebanho de ovelhas. No livro de João, capítulo de número 10, e o versículo de número 14 expressa o Senhor dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Bendito é o nome de Jesus. Então, a gente presta atenção que a igreja, ela teve o seu crescimento, e o Senhor Jesus edificou e também deixou. Lá no livro de Efésios, eles expressam dizendo, ele mesmo, Efésios capítulo 4, versículo 11, eles expressam dizendo, ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento da sua igreja ou da sua obra. Então, meus prezados ouvintes da palavra de Deus, esta igreja, esta lavoura, como ela teve o seu nascimento, como ela está tendo até hoje o seu crescimento, terá um dia, chegará o dia que acontecerá o dia da sua colheita. E o dia da sua colheita, ela aparece na volta bendita do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, ela nos registra sobre isto. A trombeta zoará, os que morreram em Cristo, aqueles que pertencem ao cristianismo, aquele que pertence à igreja, aqueles que servem a Deus com sinceridade. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Isto é, será o tempo da colheita, o tempo da volta de Jesus. Então a igreja, ela será recolhida da terra. A colheita está prestes a ser feita. E eu pergunto a você que nos ouve nesta noite, você já tem o seu passaporte? Você já tem a sua credencial de membro da igreja de Cristo? Eu te convido, não tarde, matricule, aceita Jesus como Salvador, porque este mundo aqui, depois da colheita,
não vai prestar mais. A situação será agravante, a situação será terrível. Quando nós olhamos para o texto que lemos, quando Jesus disse, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. É este tempo que estamos vivendo, é o tempo de renúncia, é o tempo de carregar a cruz, é o tempo de estar ao lado de Jesus. É esse tempo, porque depois desse tempo, quando ir para o segundo tempo da igreja, não tem mais oportunidade. A gente vê aqui que, nesse primeiro versículo que lemos, o 24, diz, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. O versículo 24 está registrado o segundo tempo da igreja, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Olha aí o tempo da colheita, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Este é o tempo da colheita, tempo que Jesus voltará, tempo que a trombeta vai tocar e a igreja, ela vai receber ou ouvir o soar da última trombeta. E só vai ouvir aqueles que estão preparados, aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, é os que estão preparados para subir a este encontro glorioso. Então, meus amados, é o segundo tempo, é o tempo da volta de Jesus, é o tempo do arrebatamento da igreja, visto que esse primeiro tempo, esse primeiro convite de Jesus, se alguém quiser vir após mim, tem que ter renúncia, tem que pegar a sua cruz, tem que abandonar o mundo com as suas paixões e concupiscência, e tem que voltar para Cristo, e tem que aceitar a Ele como Salvador. Quando a gente vai para o terceiro tempo, lá no versículo 28 que lemos, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meus ouvintes, vocês que ouvem a palavra de Deus, esse reino, ele não é esse tempo desse reino, não é esse tempo que estamos vivendo. Esse tempo agora é o tempo de renúncia, é o tempo de carregar a cruz, é o tempo de consertar a nossa vida. Mas esse tempo aqui, que Jesus está vindo para reinar, ele virá com a igreja, porque a vinda de Jesus Cristo, ela acontecerá pelo menos em duas fases. A primeira fase, ele virá para a igreja. Nesta primeira fase, ele virá só até as nuvens, mas na segunda fase, ele virá com a igreja. Então não devemos confundir. Nesta primeira fase, a trombeta vai tocar, ele vem para a igreja, porque a igreja vai subir triunfante e o encontro vai ser nas nuvens, não vai ser aqui na terra. Mas na segunda fase, depois de 7 anos que a terra está vivendo o tempo da tribulação, tempo de sofrimento e angústia, então chegará o tempo que vence os 7 anos, a igreja estando nesse tempo com Cristo, nas bodas do Cordeiro, e durante esses 7 anos termina, então vem Jesus Cristo para reinar. Cumpre esse último versículo, em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, é uma palavra profética, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora, esse terceiro tempo, Jesus vem para reinar. Ele não vem salvar, ele não vem buscar, ele vem com a igreja para reinar. E ele vai reinar durante 1000 anos aqui na terra. E dentre este tempo
haverá grande aflição, haverá grande angústia, haverá grande aflição. Mas é um conselho que a gente traz, eu trago a você nesta manhã. Aceita Cristo como Salvador. Apressa-te, não deixa para amanhã. Jesus pode voltar ainda esta noite. Jesus pode voltar antes do anoitecer. Ele quer te salvar agora. Ele quer te dar o direito de vida eterna agora. Ele quer fazer você ser um participante do arrebatamento da igreja. Nessa primeira fase, que ele virá para buscar a igreja. E também participante das bodas do Cordeiro, participante também dos prêmios que será premiado no tribunal de Cristo. Ele te convida nesta manhã. Aceita Ele como Salvador. Ele quer dar uma certeza, Ele quer te dar uma garantia de que, para você ter um encontro com Ele. Eu quero orar com você. Antes da oração, quero perguntar, onde tem uma pessoa, você que está à escuta desta programação, ouviu a palavra, o Senhor falou o seu coração, e você entendeu, não existe outro caminho. Tem muita gente procurando outros caminhos, mas não existe. O próprio Jesus diz assim, eu sou o caminho, está no singular. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem gente querendo ir ao Pai de qualquer outra forma, mas não vai. Precisa de aceitar a Cristo como Salvador. Precisa tornar-se um cristão, ser crente na pessoa de Cristo, para você alcançar o céu de glória. Porque esta vida aqui na terra, ela é uma vida passageira, ela é uma vida curta, mas a vida eterna, ela não tem tempo para terminar. Quem estiver ao lado de Cristo vai desfrutar eternamente de gozo, de paz, de alegria. Mas quem não subir ao encontro de Deus, ao encontro do Senhor, ele está reservado outro caminho, que a Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dentes. Eu aconselho, escape agora. Agora, aonde você está? Feche os seus olhos. Diga para Jesus, Senhor, eu quero te aceitar como meu Salvador. O seu nome será escrito no livro da vida agora, por Cristo Jesus. E você terá o seu direito garantido à entrada nas mansões celestiais. Quero orar com você. Deus eterno, Pai amado e santo, diante de Ti estamos. Pai, transmitimos a Tua palavra, falamos aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Deus, nós oramos por esta pessoa que está ouvindo, Senhor, quem sabe até rendendo, aceitando a Ti como Salvador da sua alma. Eu oro pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, meu Deus, estender as mãos, perdoar o pecado dessas vidas, escrever o seu nome no livro da vida, para que eles tenham uma certeza da vida eterna, Senhor. Pai, nós oramos por aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão sentindo dores. Vai de encontro agora a esta vida. Coloca as mãos, Senhor, sobre esta pessoa agora, sobre esta enfermidade. Expulsa ela para que ela vá embora e esta pessoa receba livramento, receba tranquilidade, paz na alma, Senhor. Pai, nós apresentamos a Ti, oramos agradecido. Oramos pelo pastor desta igreja, oramos, meu Deus, pela direção desta emissora, oramos pelos donos desta emissora. Deus, estenda as mãos, manifesta a Tua graça, a Tua grandeza sobre cada um. Pai querido, todas essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.